Santo nosso Deus, nosso amado e amigo Jesus, sabemos que Tu és um Deus bondoso, Deus compassivo, Deus de bondade, de misericórdia. Sabemos que Tu mora nas alturas dos céus, mas está aqui presente em nosso meio. E nesta manhã de sábado, nós queremos solicitar a tua ajuda sobre as pessoas que estão necessitando. As pessoas doentes, os Teus filhos nos hospitais, os Teus filhos que estão em desastres, Teus filhos que não estão aqui na Tua casa. Queremos que Tu coloque Suas mãos sobre cada um deles. Mas também, Senhor, aquelas pessoas que não Te conhecem, que não sabem ainda do Teu amor, da Tua bondade, que possamos levar esse amor e essa bondade para elas, para que a Tua pessoa se torne conhecida para todos. Nesta manhã também, nós queremos colocar aqui em Tuas mãos nosso amigo que irá compartilhar a Tua palavra, o nosso irmão Marcos. Que ele venha falar imbuído do Teu Santo Espírito e que a Tua palavra que será aberta, que possamos compreendê-la e guardar em nosso coração e levar para os outros. Essas bênçãos nós Te pedimos e Te agradecemos. Em Teu nome, Jesus, sabemos que Tu já ouviu e já atendeu. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, feliz sábado. Eu fiz vista grossa quando eu passei por uma senhora ali, mas eu queria dar um abraço na senhora aqui. A senhora pode vir até aqui? Essa pessoa que brilhou na minha vida muitos e muitos anos atrás. Obrigado, viu? Obrigado. Que Deus abençoe você, viu? A tia Lourdes, eu tenho a minha filha mais velha, ela está com 30 anos, mas quando a minha filha estava com em torno dos 5 anos, a tia Lourdes tinha um Fuquinha, e ela ia na minha casa, lá no bairro Floresta, que o Figueroa conhece onde é que eu morava lá antigamente. E ela ia com aquele Fuquinha e buscava os meus filhos para trazer para a escolinha, né, da Escola Adventista do Sétimo Dia. E eu nem sabia quem que era ela, eu tinha feito alguns trabalhos de concerto na casa dela, né? E hoje eu vejo assim o quanto Deus nos procura, o quanto Ele vai atrás de nós, né? Obrigado, tia Lourdes, por ter participado do início lá do conhecimento que eu tenho hoje, tá? Muito obrigado mesmo, que Deus abençoe você, tá? Pessoas, queridos, irmãos, uma coisa que eu olho aqui foi um exercício que eu aprendi para perder peso. Né? E eu gosto muito desse exercício. Eu perdi 10 quilos em 2 meses, né? E é um exercício bem simples. Quem está interessado, eu vou ensinar para vocês. Mas é pela disponibilidade dos bancos aqui. Como que é o exercício? Quer comer um bolinho? Não. Né? Tu tem que girar para os dois lados. Então, eu vou ter que fazer o mesmo exercício, né? Falar para todos vocês, olhando para tudo que é lado aqui. E eu gosto disso, né? Dizer não para as coisas que às vezes te afetam, né? Deus, obrigado, Pai, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui para estudar Sua palavra, aprender mais de Ti e aplicarmos também em nossas vidas, Pai. Lhe pedimos, Pai, que abençoe cada filho Seu aqui presente hoje, que essa palavra toque o coração e a mente de cada um que está aqui presente hoje. Que possamos, Pai, sair transformados, melhores do que viemos, com a certeza do caminho estreito que leva à salvação. E pedimos, Pai, que o Espírito Santo se faça presente, que possamos contar com a presença também dos Seus santos anjos, guardando esse lugar. É o que lhe pedimos e agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Esses dias eu fui convidado para pregar na minha própria igreja e, para quem não me conhece, meu nome é Marcos, sou de Espumoso, né? E sou diretor associado lá daquela igreja, tá? Então, a gente está pregando a palavra lá e fazendo a ordem do mestre, né?
E eu costumo muito, assim, às vezes nas minhas pregações, né, minha esposa vai olhar para mim e vai dar risada agora. Ela diz assim, tu leva muito chicote, né, junto contigo. Daí eu disse, mas por quê? Não, porque tu só dá chicotada em quem está ouvindo da tua mensagem. Eu disse, não, mas o que você quer que eu pregue? Daí ela disse assim, nós devemos ouvir mais do amor de Deus, né? Daí eu passei a mensagem lá, ela veio depois, me deu um abraço e disse, olha, obrigado pela tua mensagem, era isso que eu queria ouvir. E um dos personagens mais importantes da história, além de Cristo Jesus na Bíblia, né? Tem alguém lá que foi muito importante no meu conhecimento bíblico, porque eu olho para ele e em certas coisas que aconteceram na vida dele, refletem na minha vida. Claro, eu não fui preso ainda, né? E não fui encarcerado, açoitado e morto, decapitado. Mas a vida dele nos traz assim um conhecimento muito grande. E vocês sabem agora de quem que eu estou falando, né? Do apóstolo Paulo, né? E eu gostaria de compartilhar algum conhecimento que eu tive estudando sobre a vida desse grande pregador da palavra, né? Através dele, por exemplo, que a gente sabe que a salvação vem pela graça. Antes dele, nós não sabíamos que a salvação vem pela graça. E depois dele a gente aprendeu isso. É um dos ensinamentos, com certeza inspirados por Deus, que a salvação vem pela graça e não pelas obras, né? Então, uma das coisas assim que eu gosto de fazer quando leio a Bíblia é estudar sobre a vida dele. Paulo de Tarso, ele nasceu mais ou menos entre o ano 5 e o ano 10 depois de Cristo, né? Mas antes de nós continuar a ler, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João 14. Isso, João 14. Eu ouvi você falando, João 14. No versículo 16. João 14, versículo 16, diz bem assim a palavra de Deus. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Amém por isso? Então, o Espírito de Deus está conosco hoje, está nos acompanhando e vai nos guiar através da palavra de Deus. Tá? Eu gosto muito de cantar. As outras vezes que eu vim aqui, eu acho que foi a última vez que eu vim aqui, eu não cantei porque eu não estava muito bom da voz, mas uma coisa que eu gosto muito é de cantar, porque no Salmo 22:13 diz que Deus está entronizado no meio dos louvores, ou seja, se você for pesquisar sobre entronizado, quer dizer que Deus está sobre o trono, ouvindo e recebendo o seu louvor, se for sincero e de coração. Né? Então, por isso que devemos sempre louvar a Deus. Se a gente não sabe cantar, pelo menos mexe a boca, mas fica louvando a Deus com o seu coração. Vocês sabem que Paulo foi quem escreveu praticamente 50% de todo o Novo Testamento, né? Então, quando esse homem veio da cidade de Tarso, uma cidade que mais ou menos tinha 300 mil habitantes, ele era um homem muito culto, muito estudioso, né? E daí eu fui perguntar assim, perguntar para mim mesmo, como é que esse homem recebeu a cidadania romana? Talvez alguns aqui não sabem até por quê. E eu fui estudar, vocês sabiam que existia piratas já naquela época? Que naquela época, Roma e a cidade de Tarso já eram atacadas por piratas, e alguns moradores da cidade de Tarso ajudavam os romanos a combater esses piratas.
E daí dizem estudiosos, né, como Rodrigo Silva, por exemplo, daí para ter uma fonte bem 100% confiável, que talvez o pai ou o avô de Saulo de Tarso ajudou a afugentar, mandar eles embora, talvez matar, prender, alguma coisa assim, e por isso, né, que Roma concedeu a alguns habitantes de Tarso ter a cidadania romana. Por isso que quando Paulo está conversando com o carcereiro, ele diz: eu sou um cidadão romano. Mas aí como assim, se ele era da cidade de Tarso, né, e era um judeu? Então a gente tem agora a sabedoria de saber que ele era um cidadão romano por mérito não dele, mas sim do pai ou do avô. E uma das coisas que eu penso e lembro, e ontem eu falei para minha esposa, e logo nós vamos para Atos 9, que é onde conta a história de Paulo, que Paulo foi uma pessoa assim. Por que eu comparo ele à minha vida? Eu era uma pessoa que não podia ver ninguém com Bíblia embaixo do braço. A minha esposa está cansada de ouvir isso, né? Então, assim, eu não dava muita importância para isso, porque eu aprendi com a minha avó aí na igreja, outra igreja, para não dizer qual que é a igreja. Mas a avó dizia muito para mim assim, ó, confie só num Deus, só nenhum pai. Um pai celestial que cuida de você, e ele também tem os seus anjos que cuidam de você. E eu cresci assim, né? Não cresci muito, né? Para vocês darem risada, né? Mas eu me tornei adulto, então, para ficar mais fácil para vocês, né? Com esse compreendimento da palavra. Sem ler a Bíblia, eu sabia que tinha um Deus e o resto era história. Porém, com o tempo passando, eu acabei descobrindo que existia outras igrejas, e muitas outras igrejas, que todo mundo conhece, que hoje no Brasil tem mais de 1.500 igrejas catalogadas, fora aquelas que não estão registradas, né? Mas daí como que eu ia saber qual que era a verdadeira? Para mim, então, existia aquela igreja que todo mundo sabe, né? Que é de Apocalipse 13 e 14, né? E o resto tudo. Então, eu só confiava naquela do Apocalipse 13 e 14, tá? E o que acontece? Eu comecei a me questionar em algumas coisas, mas me desviar daqueles que procuravam em mim depositar a sua fé. Só que eu não aceitava. Da mesma forma, Paulo, quando conheceu Estevão, né? Estevão estava lá pregando para a multidão, nesse momento em que ele está lá e não aceita aquilo, da mesma forma, eu vi muita gente pregando e não aceitava também. Não, isso está errado. Até que um momento, um rapaz que mora aqui, no Beco da Cuiabá, porque eu sou de Carazinho, né? No Beco da Cuiabá, um dia nós, em cima de um caminhão, eu era motorista do Renato Mate, da Central Sul, e ele, simplesmente, nós estávamos carregando tijolo da pilha para cima do caminhão. Ele para, daí eu vejo que ele para, eu paro também. O que houve, André? Amigão, vou dizer uma coisa para você. Eu vi uma coisa em você agora. Você um dia vai estar cantando dentro de uma igreja e pregando a palavra de Deus. Só que eu não fazia nada disso e eu não quero nem contar para vocês o que eu fazia. Naquela época, o que eu fazia era totalmente inverso do que eu faço hoje, para ver o quanto Deus muda nosso coração através do Espírito Santo, né? O Espírito Santo coloca nós na Bíblia e a gente aprende tudo que tem que fazer da nossa vida. E Paulo, ele não aceitando o que estava acontecendo na cidade de Jerusalém, tiraram Estevão para fora da cidade, que todo mundo conhece essa parte, né? E começaram a apedrejar. Eu não vou perguntar para vocês assim, Paulo pegou alguma pedra e jogou em Estevão? Não, ele não jogou, tá? É uma dúvida que eu tinha durante muito tempo, mas ele só consentiu com o que estava acontecendo. Porque ele começou a escutar a pregação daquele homem e achou por bem assim, não, isso aqui está errado. Isso aí deve ser uma seita, alguma coisa assim, né? Não sei se tem alguma outra igreja que é chamada de seita, né? Não sei se vocês conhecem.
Aí, ele consentiu, tiraram esse homem de dentro da cidade e apedrejaram ele até a morte. Porque ele ficou sabendo que existia outra pessoa e de que ele estava falando, que talvez fosse uma pessoa muito perigosa, mais perigosa até, inclusive, do que o próprio Estevão, que esse homem era chamado de Jesus. E aí esse homem começa a fazer o quê? Agora nós vamos para Atos 9. Você está no livro de João, né? Só vai um pouquinho para frente, estamos em Atos. Atos. Capítulo 9, a partir do versículo 1. 1. Acompanhem comigo. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao príncipe dos sacerdotes e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, para que encontrasse alguns daquela seita. Na minha versão aqui já fala seita. Tá? Assim, homens como mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Agora eu gostaria de compartilhar um conhecimento com vocês aqui. Por que ele escolheu Damasco primeiro? E é um conhecimento bíblico assim que a gente vai compartilhar agora pelo seguinte. Carazinho é conhecido como o maior... Alguém tem coragem de responder? O maior entroncamento rodoviário do sul do Brasil. Né? Aqui no Trevo da Bandeira, Passo Fundo, Porto Alegre, para cá tu vem, né? Santa Bárbara do Sul e por aí vai. Para lá tu vai para Iraí e vai para Santa Catarina. Então, para o lado que tu sair aqui, você vai para algum lugar. Não é que nem Espumoso lá que você... É que nem... tipo casa de João de Barro, que só tem uma porta. Tu entra e tem que ser pela mesma. Claro que não é tanto assim, porque tu entra pela ponte e vai para a Soledade e sai pela outra lá. Mas, Carazinho, da mesma forma, Damasco era assim. E na inteligência e na sabedoria de Saulo, ele pensou assim, eu vou primeiro combater essa seita, esse pessoal aí, lá em Damasco. Porque se em Damasco eu combater eles, de lá eles não vão se espalhar. Adiantava ainda fazer isso? Não adiantava mais. O sangue de cada cristão daquela época, de cada seguidor de Jesus, ele já tinha se tornado semente, né? Então não adiantava mais. Continuando. E indo, versículo 3, e indo já de caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz no céu, e caindo em terra ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Paramos por aqui. Quem que Saulo estava perseguindo? Os cristãos, né? Aquelas pessoas que aceitaram Jesus, que aceitaram aquele caminho estreito para a salvação, né, Alexandre? Para que sejam salvos e mereçam o céu. Mas quem aparece para ele e torna ele cego, faz ele cair do cavalo? Jesus, o próprio Jesus. Aí você lembra o seguinte, Gênesis 12, do 1 ao 3, Deus está falando para Abraão, larga da tua parentela e vá para a terra que eu te mostrarei. E lá no 3 diz assim, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te abençoarem. Por isso que eu digo, um cristão, um seguidor de Jesus, ele tem uma proteção assim, ó, muito grande, muito vasta. Por isso que Jesus pega e para o Paulo, para Saulo, perseguidor e assassino de cristãos. Agora vem cá. Tinha tanta gente assim, com mais méritos que ele naquela época, porque ele era um perseguidor de cristãos, ele era um assassino, ele encarcerava,
fazia tudo que era mal perante os olhos de Deus, e como que Deus olha para ele e escolhe ele para ser um dos maiores pregadores, fundadores de igreja. Então, às vezes, a gente olha assim e julga tanto as pessoas, né? E no fim, se você olhar para Deus, Deus olha para o coração e vê que aquela pessoa pode usar tudo aquilo que ela sabe para o mal, usar para o bem. E lá sai Paulo, 240 quilômetros de Jerusalém até Damasco. Vai ele pela estrada, acontece isso e ele fica cego. E ele tem na mente quem derrubou ele do cavalo foi Jesus, né? Continuamos aqui. E caindo em terra, ouviu uma voz então que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é o Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônico, disse: Senhor, que queres que eu faça? Quando a tia Lourdes foi na minha casa, deixa eu fazer uma conta aqui, 25 anos atrás, eu não imaginava que o que ela queria era salvar já a minha família naquela época. Tá? Quando o irmão Dalmir, lá da São Lucas, 3 vezes entregou um livrinho da Esperancinha para mim, dentro da rádio UAC, eu não sabia que era Jesus usando essas pessoas para me salvar. E você pega e deixa de lado, você está recebendo um convite para a tua salvação, para a tua vida, e você às vezes não está aceitando. Você desconfia que ali não é o caminho, que não está correto, e assim era a minha vida e a vida de Paulo. Só que Paulo, na primeira vez que ele caiu do cavalo, e olha, eu caí do cavalo muitas vezes, eu dá para se dizer, Irineu, que eu vim para Jesus pela dor, não pelo amor. Mas Paulo, não dá para se dizer, porque ele teve que cair do cavalo, e eu acho que isso aqui é pela dor, ele teve que sentir, né? E Paulo, no mesmo instante, ele aceita e diz assim: o que queres que eu faça? Todas as vezes que Jesus, que Deus, que os anjos me protegeram nessa vida, se eu tivesse o discernimento que Paulo teve nesse momento, eu teria sido adventista do 7º dia há 30 anos já, e não há 10. Né? Então, assim, o sinal que nós recebemos de Jesus, às vezes a gente não sabe interpretar. E Paulo interpretou na hora. E tremendo então, atônito, né, ele disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e ali será dito que convém que você faça. E os varões o levaram, né, pararam atônicos, ouvindo a voz, porém não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo seus olhos, não via ninguém. E, guiado pela mão, conduziram até Damasco. E esteve ali 3 dias sem ver, e nada comeu e nada bebeu. Por 3 dias. Quantas vezes, né, a gente teria que ler a Bíblia? Eu, às vezes, fico um pouco afastado, confesso a vocês que eu não leio a Bíblia todos os dias, deveria ler todos os dias, né? E, às vezes, a gente, quando é convidado para passar mensagem, a gente vê, assim, o quanto o amor de Deus foi grandioso com Paulo. Quanto o amor de Deus é grandioso com nós, de nos permitir, de abrir os olhos hoje, pela manhã, né? E nos dá a oportunidade de estarmos aqui. É porque Ele tem um plano para cada um de nós. E esse plano é muito grande. Paulo entende a mensagem de Deus e, através do versículo 10, continua. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe: Senhor,
em visão Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então, se você ouvir a palavra de Deus, você vê que todo cristão, todo seguidor de Jesus, ele diz: eis-me aqui. E quantas vezes a gente diz assim, hoje eu não posso. Mas quando o Selmo disse para mim assim: irmão, tu pode vir pregar na igreja aqui no dia 21, ou se não no dia 28, daí eu falei: posso. Vocês acham que eu pensei se tinha alguma coisa na minha agenda ou não? Se eu tinha algum compromisso lá, dia 21, não. No meu pensamento, na minha percepção, quando alguém me convida para pregar, não é o Selmo que está me convidando para pregar. Não é ele. É o Espírito Santo usando ele para me convidar para pregar. Se o Irineu dizer: Marcos, podia vir pregar aqui, eu sou o ancião do mês. Eu estou indo, porque eu nunca vou negar de ir pregar em algum lugar. Nunca. Nunca mesmo. Porque eu tenho a interpretação que Jesus está usando aquela pessoa, o Espírito Santo está usando para mim vir passar a mensagem. Versículo 11. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um chamado Saulo de Tarso, pois eis que ele ora. E ele tem visto uma visão que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Se você pensar assim, voltar atrás no texto, você vai ver que Paulo, ele veio pela dor. Ele não veio pelo amor. O que ele queria era matar, perseguir e prender. E quando você olha para Paulo, você não consegue refletir a imagem dele, alguns aqui conversos, né, na fé. O Irineu, sei que é converso na fé. O Figueroa também é converso na fé. Eu conheço muitas pessoas aqui. E quando você olha a questão da crítica, né, sobre a nossa igreja, principalmente sobre o sábado, mas daí você olha para a imagem de Paulo e pensa assim: como que ele aceitou tão rápido assim? Porque ele era um conhecedor da lei e viu que ninguém mais faria aqueles sinais se não fosse o Filho de Deus, né? Versículo 13. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca desse varão, quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos príncipes de sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque esse para mim, vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Deus. Dos filhos de Israel. E esse homem foi com todo aquele medo, né, provavelmente. Já pensou, ele sabe o que Paulo fazia, o que Saulo fazia. E de repente ele é convocado por Deus para ir lá, impor as mãos sobre ele e fazer com que ele voltasse a ver. Claro que quem fez o milagre não foi Ananias, mas sim Deus, né? Então, quantas vezes nós estamos com as escamas sobre os olhos e não vemos diante dos nossos olhos a verdade? Voltando a falar da tia Lourdes, 25 anos atrás. Deixa eu contar uma coisa engraçada aqui. E vou fazer aqui, ó. Vou fazer uma coisa engraçada aqui. Vem cá, meu filho. Vem aqui. Olha aqui essa senhora. Tu lembra quando tu estava peladinho, com 3 anos de idade, em cima do sofá? Essa senhora aqui que foi buscar vocês. Dá um abraço nela. Eu sou meio polêmico nas minhas pregações, viu? Mas eu acho que ele não tinha visto ela a não ser 25 anos atrás. Tá? Tia Lourdes, já tinha visto ele? Nunca. E daí me deparo com essa imagem e conto a história
da tia Lourdes e vejo que naquela época Deus estava tentando já pelos meus filhos, né, me resgatar, tia Lourdes. Obrigado de novo, viu? Por ter aceito o convite de Deus para salvar pessoas. Parabéns pelo seu filho, é pastor, né? Um deles, né? E hoje eu vejo para mim como se eu visse Paulo, que tornou-se um grande pregador. Claro que eu nunca vou chegar a ser um grande pregador como Paulo. Mas Paulo, ele é batizado por Ananias. No mesmo momento que ele recebe, né, o milagre da visão, né, eu era cego e agora vejo. Da mesma forma que quando eu li a Bíblia pela primeira vez, e é essa Bíblia mesmo que eu tenho ela aqui, que eu li ela de Gênesis a Apocalipse, eu olhei para minha esposa e disse, eu era cego e agora vejo. Da mesma forma, né, Paulo era cego e agora via. E que providência que ele tomou logo após? Ele foi batizado. Aqui diz a palavra, ó. A partir do versículo 15, acompanhem comigo. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque esse é para mim o vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Porque eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Não padecemos igual a Paulo, né? E o que aconteceu com ele, aconteceu somente para ele. Nós não sabemos ainda quando vieram as perseguições. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe a mão, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas, e recebeu logo a visão, e levantando-se foi batizado. Ele aceitou no coração dele já Jesus naquele exato momento, ele sentiu um milagre acontecendo. Eu vi muitos milagres acontecer na minha vida, quando, da mesma forma que eu sou filho de Carazinho, morei 42 anos aqui, e daí fui daqui, como se diz assim, uma pessoa do mundo, uma pessoa que fazia coisas do mundo, né? Pertencia totalmente para o mundo. E quando eu fui para Guaporé, lá o Espírito Santo me pegou pela minha dor, porque eu senti que naquele momento da minha vida eu precisava de um poder maior do que o meu, mas que fosse algo muito forte. E foi através da Bíblia que eu conheci esse Deus de amor, esse Deus que nos perdoa, que tem por misericórdia aceitar que nós podemos mudar o coração e a nossa mente. E eu fiquei 3 anos lá. E esses 3 anos, foi os mesmos 3 anos que Paulo, quando saiu de Damasco, foi para onde? Para a Arábia. Ele foi ser preparado para depois voltar para Jerusalém. Então tem coisas da vida de Paulo assim que são tão parecidas com a vida da gente. Por isso que Paulo reflete muito no que a gente vive. E se você olhar para Paulo, ele é aquele que escreveu 50%, falando somente de Jesus, é um livro cristocêntrico, o Novo Testamento. Começando em Atos, por tudo que ele fez, ele nos mostra Jesus. E hoje, através desse apóstolo, através do Espírito Santo, eu conheço esse Jesus que me acompanha todos os dias mesmo. Talvez aqui eu esteja pregando para alguém hoje que não conhece ainda esse Jesus da mesma forma que eu conheço. Talvez hoje seria a última mensagem que a gente estaria recebendo. Dali da porta para fora, eu não sei o que vai acontecer comigo. Não sei mesmo. Eu vou contar uma história para vocês. Vou contar uma história.
um pastor lá nos Estados Unidos. Ele recebeu uma missão de pregar uma mensagem num presídio com 1.500 detentos. E quando ele recebeu essa mensagem, ele iria pregar dali 7 dias. E ele disse assim: eu vou primeiro conhecer o local, ver como que funciona lá, para daí eu levar a mensagem. E quando ele chega lá, ele pede para falar com o carcereiro: o senhor poderia me mostrar o local onde que eu vou pregar? E sim, pois não, eu levo você lá. E ele entrou naquele salão enorme, assim, porque nos Estados Unidos é tudo grande, né? Inclusive até os presídios. E ele vai caminhando dos fundos para a frente até onde é o púlpito. E ele chega lá na frente e olha 2 bancos ou 2 cadeiras com um pano preto por cima. E daí ele olha para o carcereiro e olha todos os outros bancos iguais. E daí ele pergunta para o carcereiro: por que que esses 2 bancos aqui estão cobertos com um pano preto? O carcereiro olha para ele e diz assim: que dia que o senhor vai pregar? Eu vou vir aqui no domingo que vem. E que hora que o senhor vai pregar? Se eu vou pregar domingo de noite. Então eu vou lhe explicar. Esses 2 bancos pretos é para 2 pessoas que foram condenados à cadeira elétrica para segunda-feira de manhã, às 9 horas da manhã. Eles vão estar na cadeira elétrica, os 2. Esse homem, ele tinha uma pregação assim, que ele tinha preparado para levar até o presídio, falando de Paulo e de Silas, das prisões. Eu não sei o que esse homem pregou nesse local, mas ele foi para casa e começou a reestudar o quanto ele tinha de obrigação de fazer aqueles 2 homens aceitar Jesus, pelo menos naquela noite, pelo menos naquele dia, fazer com que eles se convertessem, aceitassem a Jesus. Eu não sei o que ele pregou, eu sei o que eu estou pregando, porque a história conta que ele só tinha uma mensagem para passar, de 30 minutos, para convencer eles que Jesus é o caminho, que Jesus era a única salvação deles. Eu fiquei muito curioso para saber que mensagem ele passou. E até hoje eu não gostaria até de ter a oportunidade de perguntar para um pastor desse qual seria a última mensagem. E eu só tenho uma coisa para falar para vocês. João, volta um pouquinho ali, João 14. Quando entrei na igreja hoje, eu sou muito emotivo. E quando eu vi o cabelinho branco da tia Lourdes, eu chorei ali. Ninguém viu eu chorar ali. Fazia muito tempo que eu queria dar aquele abraço nela. Hoje eu tenho a oportunidade de fazer o meu filho abraçar ele. Conheceu a Lourdes hoje. Eu tenho uma página da minha Bíblia que ela é a mais sovada de todas. Se olhar aqui, diz, nossa, que Bíblia encardida, né? Eu já peguei essa Bíblia aqui com as mãos sujas, né? Em capítulo 14 de João, versículo 1 ao 3. Porque a primeira vez que eu li toda a Bíblia e cheguei nesse ponto, eu chorei.
Eu chorei a ponto de chegar assim, amor, Jesus está preparando um lugar para nós. E eu já tinha chegado de Gênesis até ali. Daí eu chorei porque eu não sabia das promessas dele. Quando ele disse assim para mim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Aí ele pega e diz assim que na casa do Pai tem um monte de morada lá e uma delas é para mim. Que ele não ia demorar muito e logo ele vem pelo que a gente está vendo nesse mundo. Essas enchentes, essas crianças que estão postando vídeos pedindo por favor parem essas guerras. Eu choro quando eu vejo uma criança sofrendo com essas guerras, sofrendo com essas fomes. No Rio Grande do Sul, nós sofrendo com essas enchentes. Espumoso não fica muito longe daqui. E o povo ali também sofre com enchentes. Mas às vezes temos pessoas vivendo uma guerra interior dentro da igreja. Nós temos pessoas também flageladas dentro da igreja, que às vezes não aceitam a Cristo. E quando ele fez essa promessa aqui, eu disse, eu quero falar isso aqui não só para minha esposa. Porque eu conheci a igreja adventista não pela Novo Tempo, não por um pastor, não por um obreiro. Eu conheci a igreja adventista pela própria Bíblia, pela própria palavra de Deus me trouxe para dentro da igreja. Ninguém foi me buscar, gente. A Bíblia nos traz aqui para dentro. Se você ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse com oração e meditação, que eu li ela em 6 meses, todos os dias de joelho, ela que me trouxe aqui para dentro. Eu sei que eu estou no lugar certo. Eu sei que eu estou dentro da arca, porque aqui há a salvação. No versículo 6 diz assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o único caminho para nós hoje. Sabemos que no planeta existem muitas e muitas religiões. Existem algumas boas, sim, mas que prega a verdade mesmo, que está contida na palavra de Deus. Vocês sabem qual que é. Nós já fomos chamados o povo da Bíblia. E quando eu conheci a igreja adventista, foi com esse pensamento que eu entrei. Povo da Bíblia, por quê? Porque a gente sabe sobre as promessas, as advertências, mas esse aqui é um livro de amor. Minha esposa pediu para mim falar sobre o amor de Deus. E existe mais amor que isso? De vir um Jesus em carne e osso, morrer por nós na cruz. E se você parar para pensar, o que ele passou por nós naquele dia, e que foi por mim e por você, será que não é o momento de você decidir por Jesus? Será que não é agora que você tem que fazer o que Jesus pede? Abra sua Bíblia em Marcos 16:16. O folhear de Bíblias é música para os meus ouvidos. Marcos 16:16. Talvez eu esteja falando para alguém aqui que está pensando em decidir, né? Entregar seu coração, por mais que às vezes a gente está dentro da igreja, já é batizado, mas às vezes a gente não está seguindo exatamente a vontade de Deus, né? Mas quem não é batizado também. Marcos 16:16 diz assim, aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado.
Nós temos que crer em Jesus. Eu gostaria de, nesse momento, fazer uma oração para nós finalizar, mas que você guarde no teu coração, né, a vontade de Deus. Que da mesma forma que Jesus, através da vida de Paulo, nos mostrou que a graça, ela é de graça. E nós precisamos disso em nossas vidas. Essa vida com esse mundo que é um caos, que nos faz cair lágrimas dos nossos olhos todos os dias. Eu vi uma criança, eu não entendi a língua que ela estava falando. Devia ser de Israel ou do Irã, porque não é a questão assim só dos adultos, é todos, gente. No Irã tem crianças, no Israel tem crianças morrendo com bombas. E eu vi essa criança implorando para pararem a guerra. Aí você olha para nossas crianças aqui, elas moram num paraíso hoje. E aí vamos ficar acomodados? Não, nós devemos orar. Devemos orar por essas crianças. Hoje nós temos os nossos aqui seguros, livres de guerra, né? Mas devemos orar por elas também. E eu quero orar por elas e quero orar pelo coração de cada um que gostaria de entregar realmente a sua vida a Jesus e colocar Ele como seu eterno Salvador. Feche seus olhos. Querido Deus, obrigado, Pai, por essa mensagem. Por mais que eu venha de casa com vários textos anotados em um papel e não uso nem a metade disso, Pai, porque eu sei que o Espírito Santo está trabalhando e é a sua vontade que prevalece em nossas vidas. Lhe pedimos, Pai, por essas guerras que cesse, que seja da sua vontade e que a paz reine no mundo. Sabemos, Pai, que naqueles dias da sua vinda haverá guerras, fomes e terremotos. Mas lhe pedimos por essas crianças, Pai, e por cada coração que sente a sua presença. Lhe peço, Pai, também pelo Rio Grande do Sul, que está passando por essa situação de novo de calamidade. Que reine a paz naquelas guerras. E que essas pessoas que estão passando por essa questão de alagamentos sejam confortados através do Espírito Santo, Pai. E agora, por último, Pai, mas muito importante, toque o coração de cada um aqui hoje, através do Espírito Santo. Pode ser batizado, pode não ser batizado, mas que o Espírito Santo toque o coração e a mente e coloque Jesus como seu eterno Salvador. Que possamos, Pai, sair daqui transformados melhores do que viemos. Lhe peço, Pai, que abençoe cada família aqui representada, cada pessoa que não pôde vir aqui por um motivo ou outro. Abençoe o nosso dia, esteja conosco. É o que lhe pedimos, Pai, e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe todos vocês.